muita alegria e respeito. Eu entendo que é difícil entrar no carro, entrar no transporte, parar o carro, chegar até aqui, mas eu gostaria de demonstrar o profundo respeito por vocês estarem aqui compondo essa mesa, todas essas mentes, esses seres tão brilhantes que estão aqui representando inúmeras entidades da sociedade. Eu gostaria de dizer que o sentimento que trouxe vocês aqui é o sentimento de busca pelo conhecimento. É uma doação para passar um tempo num voluntariado. E esse sentimento é muito nobre. Sempre que vocês quiserem praticar esse amor que vocês carregam no coração, usem o Observatório Social. Aqui é a casa de vocês, para que juntos nós possamos caminhar respeitosamente e procurar uma sociedade melhor. Esse é o motivo de estarmos aqui, no Observatório Social de Itajaí. Big Data, algoritmos, Smart Cities, simbiose entre sentimentos e processamento de dados. O que podemos esperar do futuro? O que a tecnologia e a ciência vão nos apresentar? Aí vem a pergunta, professora, será que haverá ética nessa grande mudança que estamos a presenciar? E o controle da sociedade feito pelos déspotas, será que será piorado com o avanço da tecnologia? E as Big Techs, será que esse oligopólio nos promoverá uma escravidão? Podemos aguardar um futuro sombrio, como George Orwell profetizou em 1984, com as teletelas e o Big Brother observando a cada momento do seu dia? A humanidade não está distante do adorável mundo novo de Aldous Huxley, onde a tecnologia pode fecundar e gerar bebês até mesmo fora do útero. Onde vamos parar? Será que aqueles que não estão de acordo serão chamados de savages ou selvagens? Para decifrar esses enigmas, claro que não será todos os enigmas decifrados nessa noite, não temos a pretensão disso, mas que essa oportunidade que temos hoje em receber aqui o Dr. Disseu Dresch Júnior, que ele é conselheiro da Itajaí Participações, que vai nos abrilhantar sobre esse tema tecnologia e onde está Itajaí nesse momento de avanços tecnológicos. Como é de costume nosso, quando recebemos um convidado, damos a oportunidade de cada um de nós fazermos uma breve apresentação de si e dessa forma nos sentiremos mais entre irmãos aqui nesse momento. Então eu vou começar com o nosso speaker, com o nosso convidado do dia. Por favor, uma breve apresentação. Vou deixar até uma tela que eu programei para isso. E muito boa tarde a todos. Meu nome é Disseu Dresch. Eu sou paranaense, Curitiba, mas estou há 35 anos em Santa Catarina já. Nós trabalhamos com empresas do agronegócio, concessionária de máquina agrícola, que tem na nossa família já há 73 anos. São 3 gerações trabalhando no mesmo segmento. E parece que eu cheguei em Itajaí em 2019 e fui muito bem acolhido, porque eu já estou envolvido com muita coisa. Mas isso faz parte do associativismo. Participei mais de 20 anos em associação na CIRS em Rio do Sul, e o bichinho da cooperação, do compartilhamento me beliscou, né? E em função dessa experiência que a gente teve no negócio, na empresa, são 3 gerações, a gente começou a fazer consultoria na área de sucessão, conversar um pouco com jovens e com empresários sobre o que era sucessão. E isso criou uma empresa paralela ao nosso negócio do agro, que é uma empresa de consultoria que eu atuo até hoje. Por conta disso, quando eu vim morar em Itajaí em 2019, procurando a associação empresarial e as instituições que eu poderia compartilhar o conhecimento, eu cheguei até a CAT, em Florianópolis, e em função da CAT, a gente começou a trabalhar voluntariamente na Salto Aceleradora de MEIs e no projeto Nascer de pré-incubadoras. Então, com esse tipo de experiência de trabalhar a mentoria online, a gente conheceu muita gente no Brasil todo e começou a difundir o conceito de compartilhar ideias, compartilhar conhecimentos.
com esse trabalho que a gente adquiriu, a gente foi convidado pela Itajaí Participações, há 2 anos atrás, já faz 2 anos, pelo presidente anterior, que era o Rodrigo Duarte, que fazia parte como presidente da Itajaí Participações, para sermos conselheiros de administração e em conjunto com outros conselheiros da área, que são instituições como aqui também do Observatório, que fazem o acompanhamento dos projetos da Itajaí Participações. Eu entrei lá como um consultor de mercado, para poder justamente nas reuniões trabalhar toda a parte de evolução dos negócios da Itajaí Participação, e também como empresário do setor agro, que é importante para toda Santa Catarina e o Brasil. E em função disso, a gente conseguiu uma boa receptividade de várias empresas e empreendedores. E, como eu dei aula, eu fui professor muitos anos da Unisociesc, na FGV, como professor de pós-graduação em Blumenau, na área de planejamento estratégico e liderança. Por isso, sou um apaixonado pela academia, pela universidade. Tanto que trabalhei na Sociesc, na Unidade em Rio do Sul, e fez com que eu chegasse na Univale, né? Então, a aproximação com a Univale, com o Observatório, que a gente sempre teve a proximidade das pessoas que estão aqui também, e na Itajaí Participações, a gente percebeu que tinha um espaço para trabalhar, né? E esse espaço seria compartilhado, para co-criar, né? Então, hoje eu trabalho muito em cima da mentoria de startups e mentoria de jovens empresários. É uma área que a gente atua muito para auxiliar essa gurizada, que nem a gente brinca, somos todos meio do Sul aqui, família originária do Rio Grande do Sul, e a gente tem muito interesse em compartilhar o que a gente aprendeu nesses 70 anos que a nossa empresa tem e que tem uma história bonita para ser contada. E isso fez com que a gente pudesse evoluir muito na parte da universidade, né? A universidade tem esse papel e faz parte do Centro de Inovação, porque através da Itajaí Participações a gente acabou conhecendo melhor o Centro de Inovação, já conhecia outros, e por estar muito próximo com a universidade, uma das hélices do processo todo, né, é a universidade, a empresa e o governo, né? Eu nunca estive próximo demais do governo, onde eu estivesse fazendo parte dele, e nem longe demais que eu não pudesse saber o que está acontecendo. Então, isso que fez com que eu me aproximasse muito do setor que eu estou hoje, né? E na Itajaí Participações, a gente tem reuniões produtivas, reuniões boas, que estão fazendo com que Itajaí tenha uma grande oportunidade, que é o Centro Regional de Inovação, e que congrega aí 11 municípios, né, da ANFRE. É o único que é regional, todos os outros são de cidades, né, são dos municípios, e a gente teve uma grande oportunidade de estar presente. Então, hoje a gente atua nessa linha, trabalho em 2 empresas também. Eu sou mentor de carreira e mentor de gestão de negócios de sucessão familiar. E a gente faz parte de uma empresa que é a Big Innovation, que é uma empresa de Boston, é uma empresa de internacionalização de produtos e empresas. A sede dela é em Boston e ela está vinculada à MIT e à Harvard, em função de que ela utiliza toda a infraestrutura universitária para fazer inovação, que é o que aqui está se propondo a fazer, né? Então, acho que eu estava no momento certo, no lugar certo, para poder dar continuidade hoje à minha carreira, não só no agro, mas também compartilhando esse conhecimento, né? Era isso. Na Itajaí Participações, nós entramos como colaborador, vamos dizer assim, sem salário, né? Voluntário, como vocês também, mas entendendo que sempre a gente pode contribuir de alguma forma, né? E eu acredito que hoje nós vamos ter um centro de inovação muito forte e que depende muito do apoio da comunidade, muito mais do que o poder público, né? Porque o que ocorre? A gente percebe que o centro de inovação, apesar de estar sendo falado desde 2012, 2013, são aí 10 anos, né, falando dele, nunca fica pronto, aquela história toda. Imagina a expectativa de quem teve a ideia e está esperando 10 anos para poder botar em prática, né? Então, acho que isso é o mais difícil, essa trajetória toda
quando está envolvido o setor público, quando está envolvido a política, né? E não só os interesses da comunidade, do empresário, enfim, do desenvolvimento da região e da nossa Santa Catarina. Eu vou só recapitular alguns detalhes da Itajaí Participações, talvez muitos já tenham visto, já leram sobre isso, já sabem, mas como a gente está numa equipe bem eclética, aí acho que vale a pena rever. A Itajaí Participações foi criada por uma lei, a 6158, em 29 de junho de 2012, e regulamentada pelo decreto 9957 de abril de 2013. Então você veja como andou, né? Do Jandira, sabe? Do Jandira, sim. A Itajaí Participações atua na atração de investimentos, gestão de projetos estratégicos e exploração de ativos de Itajaí. Foi uma empresa criada para que tivesse uma âncora da Secretaria de Desenvolvimento da cidade e tivesse uma personalidade jurídica, né? É uma empresa pública, né, de natureza privada, com 100% de capital pertencente ao município. Se é bom ou se é ruim, os 10 anos explicaram que é mais moroso, né? Então, muito se questiona da existência de um centro, para que ele vai ser utilizado. Nossa, gastaram um monte de dinheiro naquele prédio lá e não tem por onde entrar, e muita crítica, né? Mas a gente sempre tem que olhar por outro ângulo, né? Por isso que acho que todos estão aqui, porque querem ver o lado bom das coisas. E é isso que a gente está tentando participar. A missão da Itajaí Participações é ser um braço do empreendedorismo, junto com as associações empresariais, com as instituições, né? Fomentando e promovendo o desenvolvimento sustentável e atraindo investimentos de monetização dos ativos do próprio município, né? Criando renda e apoiando projetos estratégicos, que é o projeto do município 2030, todos os projetos que vocês têm conhecimento, que a universidade também participou. O Emerson, para quem não conhece, o Emerson Pereira é hoje o diretor executivo do Elume, que é o nome do Centro de Inovação. Todos eles têm um nome, né? E nós vamos ver, inclusive, hoje por que esse nome existe. Tem gente que já assistiu o lançamento do Elume, que foi no ano passado, há um ano praticamente, e por que ele chama Elume. Acho que é bacana conhecer. E ele é presidente hoje da Itajaí Participações, o presidente interino, que o Rodrigo Duarte saiu. O Emerson está fazendo a função e ele é diretor do Elume, que são duas personalidades um pouco diferentes. Os principais projetos hoje da Itajaí Participações, o primeiro é o Centro de Inovação, que está em andamento, o Distrito Regional. É importante salientar que o distrito são poucos que tem no Brasil, né? E aí a grande oportunidade que Itajaí e a ANFRE, né, os municípios da ANFRE, têm de ser uma referência no Brasil. Isso só tem em São Paulo, né? Não tem aqui na nossa região. O Distrito de Inovação fora do país, onde começou na Espanha, né? Você fica maravilhado, né? O Oswaldo e o João, que participam do núcleo de tecnologia, têm conhecimento, né, dessa área, e os centros de inovação fora do país são coisas que você tem vontade de morar lá, né? Porque atrai a pessoa que se percebe como empreendedor e sabe que tem alguma coisa para contribuir, sabe que ali é o lugar certo, né? Por isso que todo mundo quer que dê certo o centro. A questão do Guia do Investidor, que foi criado pela Itajaí Participações, é utilizado sempre que vem um empreendedor, sempre que vem uma empresa de fora da cidade, ele recebe esse guia para poder entender como poder investir na cidade, na nossa região. E a economia do mar, que é importante também, porque nós estamos justamente na região pesqueira e naval, né? São duas áreas que a Itajaí Participações também acompanha, né, os processos. O distrito, né, de inovação é uma área de 220 hectares, não é pouco, não é pouco. Aqui pode ter, nos projetos que foram desenhados, residência, empresa, logística, serviços e a tecnologia em si. Então, só que a diferença o que é? É uma conexão, né, de pessoas e negócios de forma ordenada, cuidando do meio ambiente, né, e buscando inovação, né, que todo mundo conhece da Califórnia, né, essa área de inovação que foi criada lá, e que daí trouxeram muitas ideias, tanto da Europa como dos Estados Unidos, e que o Brasil está copiando, vamos dizer assim,
Mas a ideia da Secretaria de Desenvolvimento de Santa Catarina de criar os 15 centros de inovação, ao meu ver, né, como empresário, muito melhor que o SDR. Eu acho que produz muito mais um centro de inovação, traz muito mais desenvolvimento do que uma secretaria que a gente sabe como funcionou, né? Por isso que tem que valorizar, acho que é isso que a gente tem que tentar criar esse ambiente, né? O Distrito de Inovação, então, como a gente comentou, a área, são 221,8 hectares. O terreno para o desenvolvimento, ou seja, para fazer isso aqui, é só 50 hectares. O resto é preservação de meio ambiente. Eu tive no centro várias vezes. Todas as vezes que a gente vai lá, e vocês vão poder fazer essa visita e sentir isso também, a gente está rodeado por uma floresta tropical. Você passa o dia conversando com as pessoas ali, é outro ambiente. É outro ambiente de trabalho, né? A tranquilidade, a paz que você sente estando no centro de inovação é absurdamente diferente, né? Então isso é uma coisa que todo mundo comentou. Olha, é longe, é assim, é assado. O que é fazer 7, 8 quilômetros para chegar lá? Só porque o trevo não está pronto? Em São Paulo você demora 2 horas para chegar no trabalho? Mínimo. O que é? É querer fazer, né? Então, os centros de inovação são 15 no estado de Santa Catarina. São projetos muito parecidos, alguns com mais andares, outros menos andares, são 3 andares ou 6, enfim, que a gente viu nas construções. O nosso de Itajaí é esse modelo, contando do piso térreo até aqui são 6 pisos, né? E nós temos um intermediário aqui no meio. Então, ele é pujante. Quem passa por ele, perto dele, vê que é um prédio que representa alguma coisa. E ele não quer, a gente não quer que ele seja só um prédio, quer que tenha um movimento, que tenha as pessoas lá dentro. E é isso que vai fazer a diferença. A geração de emprego e renda é um dos objetivos do centro, né? Trazer serviços de apoio ao empreendedor e gerar negócios. Queira ou não queira, o centro de inovação parece que é só alguma coisa voltada para a indústria, né? E não é. Ele é voltado para todo, indústria, serviços, comércio, todas essas áreas. E pode ser muito bem aproveitado, porque ali dentro você tem conexões. Hoje o mundo é feito de conexões. A gente não consegue mais viver sem o celular, né? E também não consegue mais fazer amizade somente num evento presencial. E a conexão que nós temos possibilidade dentro do Centro de Inovação para o Brasil ou para fora do Brasil é muito maior do que o que a gente tem hoje com as estruturas que nós temos na nossa região. A possibilidade de estarmos lá e encontrar um empresário que veio dos Estados Unidos para investir na região, é só lá que você vai encontrar isso. É uma probabilidade alta de estar próximo de pessoas que estão buscando inovação, buscando tecnologia, né? E parece que a gente fica só naquela ideia de que o centro de inovação é só tecnológico, né? Acho que o Oswaldo e o João podem me auxiliar, né? Não é só isso, é conexão de negócio. E o que a gente quer para a nossa região é negócio. Principalmente porque é onde está crescendo mais. No Brasil todo mundo fala, nossa, mas como é que o metro quadrado da Balneário Camboriú, Praia Brava, é maior de todos? Porque aqui é a bola da vez, né? Só que tudo é uma onda. Se a gente não souber preparar, quando ela estiver na baixa, a gente vai passar dificuldade. E preparar um centro forte, com bastante atividade, faz com que nessas horas que dá aquela baixada, a gente tenha como sair dela. Os atores, o ecossistema de inovação, o ecossistema do Centro de Inovação, ele está dentro de uma cultura que a gente tem, que acho que inovação é só criar aplicativos, criar negócios tecnológicos, e não é. Até a forma de gestão. Eu trabalho com gestão de empresas familiares e trabalho em sucessão. Você imagina, isso não é fácil. E a gente consegue trabalhar dentro do Centro de Inovação quem? Quem está chegando nessa geração, né? Hoje a gente trabalha nas empresas até 4 gerações trabalhando juntas. Isso não é fácil. A nossa empresa com 73 anos, são 3 gerações que passaram. Quantas pessoas passaram por nós, junto com a minha família, no negócio? Quantas famílias se formaram e criaram negócios, né? E, ao mesmo tempo, como que ela se perpetuou? Isso dá para sentir nos centros de inovação, na ACAT, lá em Florianópolis, no
passeio primavera e tal. São áreas que você vê os jovens circulando. E a professora, eu, outros que talvez tiveram a oportunidade de dar aula, percebem que a melhor coisa para um professor é observar. A observação é importante, para que a gente possa justamente acompanhar a evolução do ser humano. E a evolução do ser humano reflete aqui. Reflete na universidade, vai refletir aqui também. Dar palestras para os jovens, conversar com os jovens sobre negócios, com o cabelo branco, é muito importante. E poucas pessoas se dedicam a isso. Poucas pessoas se dedicam a doar, a se doar. Porque quando eu for, o que está aqui dentro vai comigo. Né? Então, as pessoas pensam que conhecimento tem que guardar. Para quê? Né? Então, nós temos um reflexo tanto nas empresas, como reflexo na economia, no empreendedorismo. A dificuldade que você tem de lidar com o teu filho na empresa é a mesma que você vai ter ali dentro do centro. Porque são as gerações que estão passando por ela. E se nós não entendermos as gerações, nós não conseguimos o objetivo que a gente quer. Se entrar lá com a cabeça quadradinha e fechada, esquece. Lá dentro está um mundo todo aberto. Tem que sair da caixa. Sai da caixa, sai da casinha. Sai da casinha, porque, infelizmente, as empresas que não estão dando certo são aquelas com a cabeça fechada. Porque deu certo a vida inteira, porque nós fizemos assim a vida inteira, porque eu sou o dono, eu que mando, eu sei como é que era para fazer e vou fazer assim. Eu sou alemão com italiano, imagina que coisa. Teimoso e pão duro. Então, assim, a gente enxerga toda essa parte do Centro de Inovação como uma comunidade. E a gente precisa trabalhar essa comunidade, né? O observatório, todo mundo que puder estar lá, as associações empresariais, os núcleos de jovens e tudo, é o que vai fomentar aquilo, é o que vai fazer daquilo alguma coisa. Não é só um prédio bonito lá na Itaipava, vamos dizer assim, né? Tem que ter um movimento, tem que ter um olhar diferente, né? O Elume, nós vamos falar um pouquinho como é que foi criado esse desenhinho aqui, ó, que acho que a maioria não sabe. Isso pode ser aquele usado no molde, né? Aquela construção usada no molde. Exatamente. Então aqui, ó, tá aqui ele, ó. Ele foi desenhado baseado, né, nesse tetrapódio que chama, né? Então foi baseado nisso, foi desenvolvido pela Univale, né, junto com a Univale, enfim. Achei muito bonito o trabalho, né? Tem todo um significado. E o nome, que é o mais importante. Aqui estão os 11 municípios da Anfre. Como é que eles foram idear, né, o nome? De onde saiu esse nome? Por que eles colocaram Elume? Né? Olha só que interessante. Do Elume, é de 11 municípios da Anfre. E o Lume é de Lumen, luz. Bonito, né? Então, assim, começa aqui, ó, eu arrepiei de falar. Por quê? Porque você incorpora o negócio. Você gosta daquilo que está fazendo. E tem que ter sentido. Se as pessoas que forem lá entender que Elume é a união desses municípios para ter luz e criar alguma coisa, já entendeu tudo. Né? Só que isso não é comunicado, né? Acho que o que mais difícil nesse processo, e a gente estando no conselho de administração percebeu já de cara, o que é a dificuldade? Comunicação. E não a comunicação política. A comunicação do que é o Elume, do que é o centro. Porque o que a gente escuta na Câmara de Vereador, na rua, nos empresários, aquele negócio não vai, estão gastando aquele dinheiro não sei para quê, e tudo mais. E só falam, mas ninguém sabe por que ele foi criado. Ninguém fala por que ele existe. Então, eu acho que faltou, né, e falta sempre para o poder público, comunicar corretamente as coisas. E comunicar para que serve. Porque senão ele fica só um prédio público. Né? Então, bonito. E aqui ele foi desenhado assim, ó, montando os tetrapódios, ó, a união deles. Então aqui, ó, solidez, que representa solidez, certeza, ó, estabilidade, inovação com os efeitos práticos do arquétipo regente. Depois a união, a soma dos esforços, ó, o propósito da ação coletiva, que nós estamos aqui coletivamente ajudando. E a estrela, o asterisco, que é unido em tudo, a transformação, liderança, luz própria e referência e força disruptiva. Então, isso aqui pouca gente sabe.
Tão bonito saber para que existe esse nome. Por que é um nome? Lá no Centro de Inovação de Santa Catarina, todos os 15 têm um nome por algum motivo. Se você visitar cada um deles, por que o de Caçador chama Inova? Por que o de São Bento é Centro Regional só? Por que, por exemplo, aqui o de Brusque é 408 LEB? Diferente, né? Deve ter um motivo para ter esse número lá. Enfim, o Orion Park de Lages, o Sinf de Rio do Sul. Então, acho que quem está envolvido com empreendedorismo gosta disso. Gosta de ter base nas coisas, gosta de criar, gosta de co-criar, montar, né? Para poder ter uma ideia. Todos os negócios que deram certo foram o quê? Ideias que deram certo. Né? E às vezes a pessoa não sabe para que serve, então acho que isso prejudica até a evolução. O prédio hoje está um pouquinho diferente do que está aqui na foto, já foi feito melhorias nessa parte aqui, mas é um prédio grande, é um prédio que chama atenção. É que lá da BR a gente não vê. A gente gostaria até de ver. Né? Mesmo? Mas tem que derrubar um Tem que derrubar o muro lá, não vai dar fora. Mas o que é bonito é onde ele está. Aqui é umas fases da construção, né? Quem já esteve lá? Vale a pena todo o resto do grupo conhecer. Inclusive já está mobiliado. Já eu comentei com eles, eu falei energia elétrica do elevador. Só falta mesmo botar a fita. Exatamente, é isso aí. E o acesso? E o acesso estão asfaltando lá, né? É que eles estão fazendo de trás para frente. Então não aparece lá na BR, aparece lá na frente do centro, né? Eles estão fazendo um recuo também, né? Hoje ali tem uma grande dificuldade, né? Tinha, né? Para poder chegar. Porque não tem, na Antônio Maia ali, tu vai ter que reduzir a velocidade e já entrar. Isso. A prefeitura da participação conseguiu Desaceleração. mudar o trajeto. Mudar o traçado, fazer um né? recuo antes do traçado, Isso. fazer um recuo para reduzir a velocidade e assim entrar na geral. Exato. Questão de números, né, que vocês, como observatório, trabalham isso aqui. Esses números são oficiais, o Emerson que nos passou, então não é da minha área, mas peguei com quem tem esse número, né? O governo estadual colocou 8 milhões e 700 mil reais no projeto. Já foi investido, já está praticamente pronto, então a parte do governo e a contrapartida da prefeitura já foram feitos. Está existindo outros investimentos que vão chegar até 10 milhões, desde o asfaltamento, desde divisórias e outros equipamentos que vão ser colocados lá, que é de ordem do município, né, e da ANFRE, não somente do governo. Né? Então, até agora, em torno de 20 milhões de investimento no Centro de Inovação. É bastante dinheiro, tem que ter retorno, tem que funcionar. Né? Por isso vai ter que ter uma boa gestão. O que falta, né, que é a pergunta de vocês fizeram para mim? Primeira coisa é o Habite-se. O governador Jorginho Mello foi convidado no mês de agosto, no começo do mês de agosto, para vir inaugurar. Praticamente estava pronto ali para a inauguração. Ele disse assim: sem Habite-se eu não apareço lá. Tá certo? Vocês aqui sabem que não poderia inaugurar a obra sem Habite-se, né? Porque depois ia cair nos ombros dele isso aí, né? Enfim, então falta o Habite-se, são exigências finais de que a burocracia atrapalha. Né? Cada mês tem um detalhezinho, a Celeste, vamos dizer, pediu uma coisa a mais. Né? O bombeiro pediu outra coisa, a parte de estrutura, construtora, o empreiteiro, enfim, isso todo mundo aqui sabe bem como é que é, né? Inclusive, desceu só para Fica à vontade. mostrar essa mudança que foi feita, que o João falou, para a entrada, o acesso, né, porque ficou realmente um acesso perigoso, né, você tem que reduzir drasticamente a entrada direita. Essa mudança representa um reprojeto, né? Fazer Sim. algo novo envolve contratação, envolve dinheiro público, envolve uma série de fatores. Então são coisas que às vezes são detectadas. Sim. Na hora do projeto, com certeza não foi visto, né? Mas que chega ali, trava de novo o processo. Exato. É só para ilustrar. Sim, tranquilo. Complementando a via de acesso ao distrito já está sendo feita por causa do centro regional. Porque são 4 pavimentos, 2 rolagens de ida, 2 de volta. 4 pistas. 4 pistas. Então o acesso ali até o centro regional, que é o primeiro prédio num projeto maior. Maior, que é o distrito. Exatamente, isso aí.
A questão da programação e inauguração, a Itajaí Participações tem uma equipe que trabalha nisso. Provavelmente vão ser 2 dias de inauguração, um dia oficial para a questão da cortar fita, aquela história toda, um evento mais, vamos dizer assim, de fotos e vídeos, e no dia seguinte, encontro com empresários. Eles estão preparando vários encontros com empresários interessados em investimento em Itajaí, o encontro de prefeitos, o encontro de vários negócios, tanto que a minha empresa, que eu faço parte, a BIG, vai estar lá com reunião com empresários no dia seguinte. Né? Por quê? Porque você vai ter um tempo mais tranquilo para conversar, não é aquele vucu-vucu da inauguração e tal. Então a ideia é criar um ambiente que fique em 2 dias circulando lá dentro, né? Para que as pessoas conheçam melhor o centro, possam curtir mais. E aí o desafio qual é? A velocidade entre o ente público e o privado. Né? O Emerson disse assim, eu cansei de dizer qual dia que vai inaugurar. É triste, porque vocês conhecem o projeto melhor que eu, de 2012 e 2013. E ainda não conseguiu inaugurar. E agora que está para inaugurar, tem essa diferença dessa velocidade. Porque se fosse alguém, os órgãos que estão envolvidos, chega lá, não, gente, vamos fazer uma reunião só, junta todo mundo numa sala, o que você tem que fazer? Tal, que nem empresa. Cada um, diretor, faz a sua parte. Meu filho, você tem 1 mês para terminar isso aqui. Tá, termina, vamos inaugurar dia 1º do mês que vem. Ok, fechou. Só que no setor público, infelizmente, nós não conseguimos fazer. Né? Então, essa é a apresentação que eu fiz no geral da Itajaí Participações. Eu quero colocar para vocês ainda sobre o Ilume um pouquinho mais, que é justamente como vai funcionar o centro, né? É importante ter essa informação, mas no geral, assim, eu acho que dá para ter uma boa percepção, né? Eu já vou te falar que eu estou começando a mudar o pensamento que eu tinha do Itajaí Participações. Vai ter uma utilidade, uma organização que foi criada 10 anos atrás, que até então... Exatamente. Que são as entregas. E o projeto é lindo. O projeto final, você vê todo o processo, é um negócio muito... Eu acho que... muito bem montado. Eu acredito assim que o problema da Itajaí Participações nesse processo todo é porque ela não podia dizer, olha, eu estou te entregando isso aqui. Passou esses 10 anos prometendo entregar um prédio. E aí ficou, parece que todo mundo só tem ideia que vai entregar um prédio. E não tudo isso que eu estou mostrando hoje. Passou tanto tempo que as coisas se perdem com o tempo. Sim. Agora não, tem que voltar a comunicar, voltar a trabalhar em cima disso, para que o centro realmente seja aquilo que foi proposto. Aqui é uma apresentação do Ilume, vocês já sabem como é que foi montado o Ilume, né? Então, essa apresentação foi feita no Startup Summit, agora de Floripa, mês passado, quem participou lá viu essa apresentação, né? Então aqui, olha a vista que tem do prédio, e aí o que eu falei, imagina você trabalhar aqui com essa floresta aqui em volta. Pra vocês terem uma ideia, a temperatura baixa 5 graus aqui, por causa da floresta que está do lado. Que maravilha. Né? E trabalhar num ambiente desse, né? Passar o dia num lugar desse. Aí todo mundo, não, mas é ruim, porque não tem ônibus ainda, não tem isso, não tem aquilo. Eu digo, gente, vamos com calma. Uma coisa cada vez. Né? Então o objetivo, né, é conexão. Eu acho que o centro, a palavra-chave do centro é conexão. É isso aí. Se a gente conseguir botar lá pessoas que estão interessadas em vender, fazer alguma coisa, criar alguma coisa, a outra vai estar interessada em adquirir. Né? Uma coisa vai puxar a outra. Da infraestrutura física, as salas estão prontas lá. O Emerson até, ele pediu, em nome dele, né, de convidar vocês para marcar a semana que vem ou na outra semana, uma visita no centro de inovação, ver como é que ele está hoje. Está muito bonito lá dentro. Os móveis que foram comprados são de boa qualidade, incrível, por incrível que pareça, mesmo com licitação, né? Nós vimos. Vocês viram, né? Não nos é desconhecido. Não é. Então, não foi feito coisa de má qualidade lá. As conexões, a cocriação é importante, a aprendizagem, a cultura de inovação tem que ser trabalhada, né? Eu acho que todos que estão envolvidos vão precisar criar essa cultura de inovação, né? E a formação e captação de talentos. Lá dentro tem empresas que vão colocar suas salas de inovação, de tecnologia, com o pensamento seguinte: por que ele vai estar lá? Por que uma indústria naval pode estar lá dentro? Porque ela está vendo as pessoas que estão lá, os jovens que estão trabalhando por lá, as universidades, os laboratórios, e antes dele terminar a universidade, ele vai ter um emprego.
Porque a grande maioria dos centros de inovação são fomentos de negócios de emprego, né? De conectar essas pessoas. Então, o jovem precisa desse suporte. A competição para eles é muito maior do que na minha geração e de vários que estão aqui. Sem dúvida. A nossa geração, a minha geração, eu fui funcionário de banco, operador de telex, daquele telex grande que muitos conhecem, que tinha uma fita perfurada do lado, hoje eu uso um smartphone, né? Só que eu era estagiário, o estagiário trabalhava até as 5 horas da tarde, mas eu trabalhava até as 7, até aprender a usar aquela desgraça daquele telex, né? Trabalhei em mesa de captação de banco, que hoje é tudo online. Mesa de captação, eu fazia o boleto de aplicação de um CDB, de um RDB na mão. Legal. Eu era funcionário de Bamerindos, né, em Curitiba. E você na mesa de captação ligava para a agência, cara, passa as tuas aplicações do dia. Eu anotava num boleto, passava por telex para a matriz. Olha a trabalheira. E os guris ainda acham que hoje está difícil. O que está difícil para eles? A competitividade. A competição entre eles é muito alta. Porque agora se ganha um emprego ou se aprova um projeto por detalhe. Muito pequeno. Todos podem fazer a mesma coisa. Todas as ferramentas estão ali no computador, na internet, enfim. Né? Enfim, isso vai ajudar muito. O centro vai ajudar isso. Aqui nós temos várias funções no centro que foram criadas no projeto original, mas que para poder abrir o centro ele precisa ter algumas funções primordiais, né? As básicas eles precisam ter. Então o Ilume Talentos vai trabalhar a formação de jovens no projeto Crescer, que eu faço parte de mentoria do projeto Crescer, formação aqui ó, na Entra 21 e o Devin House, a graduação e pós-graduação das universidades que vão estar dentro do Centro de Inovação, o capital, né? Aquisição de capital, aqui é importantíssimo ter capital lá dentro do centro, fomentar as empresas investidoras, né? As conexões, os embaixadores, acho que vocês estão sabendo desse projeto, né? Dos embaixadores da ANFRE em relação ao Centro de Inovação, ou não? O que é isso? Né? O Oswaldo e o João conhecem bem, se quiserem complementar. Nos 11, como o único centro regional é o de Itajaí, e tinha que ter uma conexão com os municípios, para que eles tivessem interesse e motivação para criar inovadores e pessoas que tivessem negócios nas suas cidades que pudessem trazer para o centro. Porque o que iria acontecer naturalmente se não fosse feito nada? Só Itajaí ia trabalhar dentro do centro, mesmo sendo regional. Então, para que tivesse uma atratividade, foi criado um projeto dos embaixadores, onde a Univale formou um curso para esses embaixadores, para prepará-los para trabalhar e motivarem a sua cidade a trabalhar a inovação, onde uma parte é feita aqui na Univale e outra em Barcelona, na Universidade La Salle, né? Então, até semana passada eles estavam lá, é um programa híbrido, né? Então, assim, é uma motivação para quem está na Secretaria de Desenvolvimento, fomentar isso dentro das outras cidades, porque independente do tamanho das cidades, o Ilume precisa de todos. Não podemos esquecer que o Ilume não é de Itajaí, ele só está em Itajaí. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Quando eu falar do Centro de Inovação, não é o Centro de Inovação de Itajaí, é da ANFRE, é de todos os nossos municípios. E os laboratórios, que as universidades vão construir ali dentro, e a parte de mentoria e consultoria, que é onde várias empresas trabalham e fomentam as mentorias da incubação, da pré-incubação e tal. Tem muitos projetos ligados ao SEBRAE, muitos da FAPESC, enfim, é um projeto muito bonito, eu acho que tem tudo para dar certo. Aqui são alguns laboratórios que vão estar lá, a mecatrônica, a robótica, enfim, né, vão estar com as universidades. Aqui uma linha importante, para que foi criado o centro, para unir essa gente que tem ideia com essa gente que tem empresa. É para isso que serve o Centro de Inovação. E aí, o que tem lá dentro? Tem a infraestrutura para ele caminhar daqui e chegar lá. Senão nunca ele conseguiria chegar na Corporate. Né? Então, a nossa empresa é essa aqui, ó, a Big. Ela é de inovação e vai estar dentro do Centro de Inovação para trabalhar a internacionalização de empresa ou de produto. Aqui só uma parte, eu entrei nessa empresa, você veja o que é a oportunidade. Eu não estava num centro de inovação, mas eu estudei na Califórnia, em Los Angeles.
na Universidade de Los Angeles, em Irvine. Eu fiz MBA lá. Quando eu conectei a universidade, com 42 anos eu fui fazer MBA. Com 40 eu fiz no Brasil, fiz da FGV e fiz a extensão internacional. Quando eu fiz a extensão internacional, o que aconteceu? Essa empresa me viu no LinkedIn. Porque eu tinha feito o curso lá na Universidade da Califórnia. E eles estão em Boston. Então, assim, o jovem, quando eu dou uma mentoria, eu digo para eles assim, tem LinkedIn? Não tem. Então vai fazer. Hoje, o único lugar que qualquer um que vai procurar emprego ou vai buscar funcionários, empregados, o único recurso deles é o LinkedIn. O LinkedIn é ter o currículo vitae atual. Quem não tem, está fora do mercado. Já está fora faz tempo. Quem quer continuar numa empresa tem que estar com o LinkedIn atualizado. Porque é ali que eles encontram as pessoas. Então, isso eu quis colocar um pouquinho do LinkedIn, da minha história, porque é isso que faz com que isso se movimente. É estar no lugar certo na hora certa. Enfim, todos os organismos, instituições que vão participar do ecossistema dependem da boa vontade de todos que vão estar lá, do investimento que vão ser feito lá, da fiscalização, dos órgãos fiscalizadores, mas eu, como conselheiro de administração, transformaria o centro numa administração privada, como é em Joinville. Joinville é privado? Joinville é privado. São um grupo de empresas. Gestão no centro da participação aqui, né? É. O modelo de gestão. Isso. Todos os outros centros regionais geralmente tem uma ONG, né? Tem uma outra instituição. E Itajaí. Eu, por exemplo, vejo. Itajaí, por ser do município, o município tem investido também. Porque eu penso que a Itajaí Participações ela tem que existir no processo, mas a gestão, quem está lá tocando, tinha que ser privado, com olhar de empresa privada. Para ter mais agilidade. Isso. Eu acho que é só isso. Ela vai continuar existindo para fazer a gestão e tudo mais, mas eu acho que deveria terceirizar, vamos dizer assim, para que ela seja mais eficiente a médio e longo prazo. Essa sugestão é até importante, porque você vê, apesar de toda essa parceria do privado, são 12 anos. Pois é. 12 anos no projeto privado é muito tempo. Não, ninguém aguenta isso. Agora, porque os recursos com o tempo e a metodologia e o pensamento do gestor público mudam de acordo com o Cada mandato Sim. muda, né? Esse governo de plantão é o maior entrave para que isso não caminhe. Exato. Então, esse olhar, que no início era público com uma parceria privada, efetivamente, para evitar a interferência político-partidária do projeto futuro, ele tem que ter gestão privada. Exato. Senão a tendência é ele não cantar. Eu acho que é uma coisa que assim, a médio prazo, a própria ANFRE tem que avaliar, né, discutir, eu acho que evoluir nesse sentido. Não é desmerecer nenhuma pessoa, nenhum dirigente que tenha capacidade de tocar, mas é de você poder dar velocidade, dar eficiência, E não produtividade. falta exemplo, né? Se nós olhar para o lado do Rio, aí nós temos que ter exemplo. Então vou torcendo que as coisas deem certo agora, né? Aqui é uma parte interna, já lá do centro, ó, com as divisórias, são divisórias e equipamentos de boa qualidade, ficou bonito, né? A visita vocês vão ver. Já existem reuniões, aqui são reuniões justamente do núcleo de tecnologia da CI. Isso aqui, ó, isso só vai ser bonito, cheio de gente. Então, 4 paredes não tem graça. 4 paredes, o prédio vai ser bonito, mas vai ser mais bonito com esse movimento aqui. Né? Olha aí, ó. Aqui foi o lançamento do Ilume, ano passado. Aqui tem um vídeo já de um pessoal da... Nem parque, não tem criança brincando, não tem graça. Sim. É uma praça sem pessoas. Tem que ter uns Arthur da vida lá. Correndo. Tem no site, mas é só sugestão. Bom, Ele não vai captar o som porque não está ligado no meu aqui, né? Mas enfim, aqui é só um testemunho de secretários dos municípios, né? Eles fizeram um bate-papo falando sobre o curso, sobre os embaixadores, esse tipo de coisa, motivando as pessoas a participar do Elume. Se puder participar. Depois eu compartilho também. Compartilhar. Sim. Exato.
bem discriminado, hein? Foi bem bonito o trabalho que eles fizeram. Acho que aqui eles fizeram a rede social, né? O Instagram, é importante acompanhar agora o Instagram do Ilume Park, né? Para poder ver as movimentações. Tem uma agência cuidando disso. Tem uma agência. Já trabalha com eles lá. Trabalha para a prefeitura também e tal, né? Então, assim, gente, no geral, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Vocês já conheciam muito do que eu falei, mas era importante a gente reprisar, vamos dizer assim, né? E agradeço a oportunidade de poder estar aqui e conversar um pouco sobre isso, discutir um pouquinho abertamente, porque num local como o Observatório, como eu falei, a gente se sente à vontade. Por quê? Porque todos que estão aqui estão por um objetivo comum: colaborar, né? Então, cada um é a soma, né? E isso que importa, porque se a gente fica puxando a corda para um lado ou para o outro, não vai funcionar. Okay? Obrigado pela atenção de vocês.